Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo aí. Pessoal, o som está bom? Estão me ouvindo bem? Eu vi que a doutora Luísa... Perfeito, Legal. perfeito. Pessoal, ótimo. Pessoal, em nome da OAB de Santa Catarina, da ESA e da Comissão de Direito Agrário voltada ao agronegócio, eu agradeço os 3 mestres e professores, meus professores, que vão participar desse evento. Doutor Pedro, que vem lá da nossa querida cidade morena, nossa capital Campo Grande, cidade linda, e labuta diretamente no direito ambiental, no direito voltado ao agronegócio. Trabalha forte também nas questões indígenas, que será um tema aí futuramente de um outro evento nosso. A doutora Luísa, nossa querida professora, mestre de todos que labutam no direito ambiental, sediada em Porto Alegre, mas também com belíssimos trabalhos no Brasil inteiro. Doutora Rode, natural da nossa capital, de Florianópolis, advogada, labutante, mestre em direito ambiental, e que fiquei sabendo há poucos dias, visita o Oeste constantemente nas lides voltadas ao direito ambiental, inclusive na minha cidade, na minha querida Belardo Luz. Nós temos várias situações aqui envolvendo o direito ambiental, Mata Preta e outras situações afetas aí ao direito ambiental, e ela labuta diretamente aqui. Isso me deixou muito feliz por saber que os nossos produtores estão bem assistidos com o brilhante trabalho da colega. Pois bem, pessoal, em nome da comissão, aceitamos o desafio da ESA para trazer para a advocacia catarinense algumas novas oportunidades, debater direitos tão importantes para o empresariado, para a economia catarinense, mas muitas vezes pouco debatidos, tanto dentro da OAB quanto no ambiente universitário. Nós sabemos que a economia catarinense ela é pujante e ela é soldada dentro do agronegócio. E o direito ambiental, eu brinco, inclusive o Querubim, que é um professor também do Rio Grande do Sul, ele tem as terminologias dele, e eu brinco que não existe direito agrário, falo para ele isso, sem trabalharmos o direito ambiental. São áreas conexas, não existe produção sem um cuidado e um zelo ao meio ambiente. E o produtor rural, na sua essência, é o maior ambientalista do mundo. Nós temos pessoas que divergem disso, eu respeito as opiniões, mas quem labuta na prática, quem está no dia a dia, sabe que o produtor rural é o maior ambientalista. É o cara que mais preserva o meio ambiente, é o cara que preserva efetivamente o seu meio de vivência e a sua economia. Então, nesse contexto, estamos com 3 profissionais que defendem o homem do campo e defendem também a agroindústria. O escopo principal desse nosso trabalho é traçar alguns comentários acerca do dia a dia dessa advocacia, como que é advogar contra os órgãos ambientais, muitas vezes, na busca aí do direito do produtor e do homem do campo. Mas antes de iniciar o tema propriamente dito, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco. Eu sei que é difícil falar de nós mesmos, mas como o currículo de vocês é tão grande, eu gostaria que os 3 se apresentassem. Iniciaria pela doutora Rode, nossa conterrânea, e aí passaria a palavra para os demais. Doutora, a palavra é sua. Então, bom dia a todos, eu fico muito grata pelo convite. Eu já vou pedindo desculpas por falar muito rápido, porque como uma manezinha autêntica, que ficou boa parte do tempo na ilha, eu sou muito acelerada, né? Mas vamos lá, se precisar de tradução, acho que o doutor Diogo vai poder depois fazer ao final. Eu sou formada pela UFSC na graduação, fiz mestrado em Direito Ambiental e trabalhei já na minha dissertação a ideia de funcionar não funcionando, que é uma questão que me interessa bastante no direito ambiental, e a gente vai tratar um pouco disso, porque é o direito como metadiscurso, né? E é preciso entender para trabalhar com direito ambiental, porque senão o sujeito entra em depressão. É disso que a gente precisa também apontar para quem quer entrar na área ambiental.
Hoje faço parte de alguns conselhos que têm relação com a área ambiental, como o Conselho da APA da Baleia Franca, o Conselho da Cidade de Florianópolis, Câmara Técnica de Saneamento do Conselho Estadual de Meio Ambiente, e estou na presidência da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Enfim, hoje eu apenas milito na área de direito ambiental, já estive como chefe do jurídico do órgão ambiental, que foi uma oportunidade muito interessante para aprender como o Estado funciona em termos de controle ambiental, e posso falar um pouquinho dessa experiência, que é essa possibilidade de estar no lugar do outro, né? Que são o lugar dos agentes de Estado, que é uma experiência que quando todos aqueles, principalmente quando jovens, se puderem, vale muito a pena, porque é um life school, né? É isso, é o que tenho, assim, digamos, em síntese para apresentar e que possa contribuir com o nosso evento. Muito obrigado, doutora. Professora Luísa? Bom, eu quero agradecer o convite, realmente fiquei muito honrada, é muito bom estar aqui com vocês, discutindo essas questões e principalmente podendo passar um pouco da experiência. Eu acho importante dizer que eu me formei em Direito, comecei a trabalhar e desisti, porque o Direito me decepcionou um pouco. Não era, ou muito, não era exatamente o que eu esperava, o que eu imaginava. E eu só consegui realmente atuar na área jurídica depois do direito ambiental. Aí eu me encontrei, e já de antemão eu quero dizer para vocês que quem trabalha na área ambiental não tem um trabalho, tem uma missão. E isso fica tão impregnado que nós não conseguimos nos livrar nunca. É uma situação assim muito interessante. E como a vida nos traz experiências muito interessantes, eu vi que o fato de eu ter me afastado do direito, e fui dar aula inclusive na Faculdade de Agronomia, na verdade a vida estava me preparando para a área ambiental, porque eu tive uma série de experiências em outras áreas, trabalhei, criei um centro de biotecnologia na universidade, trabalhei com várias áreas técnicas, e isso me deu uma amplitude, um espectro muito grande para hoje poder trabalhar na área ambiental, que é uma área extremamente transversal e que a gente precisa de informações e conhecimentos de outras áreas. Eu trabalho já nessa área há quase 30 anos, comecei no tempo que eu sofri aqueles comentários de que eu ia defender a árvore, e, na verdade, eu me sinto muito realizada e muito feliz de poder estar trabalhando nessa área. E toda vez que algum estudante me pergunta, a única coisa que eu tenho a dizer é: se tu gosta da área, vai, porque tu vai te dar bem. Se tu não gostar, nem começa, porque, na verdade, isso é paixão, não é trabalho. Eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, na área de desenvolvimento rural, e depois eu fiz uma especialização aqui em Porto Alegre em Direito Ambiental Nacional e Internacional. Dei muita aula, hoje trabalho mais restrita à consultoria e faço alguns cursos em company, né, trabalho com empresas mais da área industrial. Eu acho que é isso aí para apresentar. Legal, obrigado, professora. Pedro, nosso querido companheiro pantaneiro. Saudações pantaneiras, Pedrão. Saudações, como sempre, saudações pantaneiras. Agradeço também ao grande Diogo Dinâmico pelo convite, pela organização desse evento. Também é um prazer estar aqui vizinho de janela com estas duas personalidades aqui, né? Doutora Rode e doutora Luísa. Já vou explicar o porquê já tem essa afinidade. A Rode, eu já estou integrando a comissão de Direito Ambiental, né? Estou contribuindo ali com as pautas da comissão, com excelente direcionamento da presidente. E a professora Luísa, que a gente integra a União Brasileira da Advocacia Ambiental, né? Estamos juntos ali na UBA, discutindo com a interação de colegas do Brasil todo. Pois bem, meu amigo, para dizer um pouquinho sobre a minha trajetória, né, já que estamos aqui trazendo
um bate-papo sobre oportunidades na advocacia ambiental para o agronegócio. O meu vínculo com o agronegócio, com o campo, na verdade, vem de nascença, né? Sou de aqui da UANA, Mato Grosso do Sul, o Portal do Pantanal, né, que nós chamamos, um local característico por ter um bioma específico, né, que é o Pantanal, área de uso restrito, segundo o nosso Código Florestal, né? E deixei o jurídico corporativo em 2011, quando trabalhava no jurídico de planos de saúde, não tinha muito a ver com o que eu faço hoje, né? Mas deixei o jurídico corporativo para abrir o próprio escritório em 2011. Então, na iminência do novo Código Florestal, então passei a trabalhar com essas questões relacionadas à regularização ambiental, porque, afinal, o novo Código trouxe diversos dilemas e várias novidades e muita coisa ali que cabe orientação jurídica, né, para o produtor rural. E, então, desde 2011, tenho trabalhado com o direito ambiental e agrário, né, relacionados à atividade rural, ao imóvel rural. Graduação e mestrado na Católica Dom Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O mestrado em desenvolvimento local, né, que também acho muito interessante para quem busca ampliar um pouquinho da sua visão, né, de mundo, fazer cursos interdisciplinares, né? Mestrado em desenvolvimento local, nós trabalhamos ali o impacto da legislação sobre o bioma Pantanal. E agora estou aqui do ladinho de vocês, né, cursando o doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental na UDESC, onde pretendo trabalhar aqui com a análise de eficiência das áreas de reserva legal, né? Então, advogo esse tempo todo, dou aula pelo Brasil afora, por onde recebo convite de pós-graduação, enfim. Então, essa é a minha trajetória enquanto advogado aqui ambiental, presente no agronegócio, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Eu acho que, antes de iniciar, eu gostaria só de fazer uma reflexão. Eu tenho rodado o Brasil, conversando com vários colegas, e o agronegócio, os advogados que labutam na área do agro e também no direito ambiental, eles acabam tendo uma conexão entre si, nós queremos uma amizade, na verdade, um companheirismo. Mas todos eles têm uma situação que, no meu ponto de vista, é fundamental: a paixão pelo agronegócio. Eu escutando os três, eu vejo que não há como advogar em uma área que você não goste da atividade fim, que você não tenha conexão com o ramo econômico, por exemplo. Então, não existe advogar no direito ambiental sem ter uma conexão com o meio ambiente, uma conexão com o agronegócio. Eu acho que isso está muito claro na fala de vocês, que os três têm essa conexão, tendo trabalhado, tendo alguns nascido no campo, como o Pedro e a Luísa mencionaram, e a Rode também trabalhando em áreas afetas ao meio ambiente em si. Rode, eu também iniciei a minha trajetória no direito administrativo, trabalhei em órgãos públicos. Acho que é fundamental nós vermos os dois lados, e, sem dúvida alguma, assim como na advocacia, no servidor público nós temos bons e maus servidores públicos, isso faz parte do jogo. Mas é inegável a dificuldade e o engessamento da legislação no que concerne os procedimentos, e muitas vezes a demora, a angústia de alguém que está buscando uma liberação junto ao órgão público, ela se deve à burocracia. Eu cito aqui uma frase do Colato, que é um cara que bate muito forte nisso: a burocracia é a mãe da corrupção. Infelizmente, nós temos um entravamento no direito ambiental, com muitas normas que acabam burocratizando o processo, e eu acho que compete a nós debatermos isso, facilitar e desburocratizar o processo. Doutora, Rode, nesse contexto, a doutora mencionou, falou um pouquinho do seu trabalho de conclusão de curso no mestrado da UFSC, que foi sobre a eficácia do sistema normativo ambiental, que vai ao encontro do que a gente está mencionando sobre a necessidade de desburocratizar e dar eficiência às normas e procedimentos ambientais.
a doutora, como que a doutora tem sentido, como que foi na prática advogar para o órgão ambiental com toda essa gama de normativas? Até onde eu sei, a doutora advogou na época em que o Código Ambiental Catarinense estava ainda gatinhando e tínhamos ali inúmeras discussões sobre o tema. E agora, fora do órgão, advogando para os empresários, para o agronegócio em si. Como que está essa dinâmica aí, doutora, e a eficácia desse sistema normativo? Tá, então controla aí meu tempo, porque você faz tanta pergunta interessante, mas eu não quero tirar o tempo dos colegas, que eu quero ouvi-los também, né? E os demais também. Vamos lá. Eu vou falar um pouco do mestrado. Quando eu comecei o meu mestrado, também foi mais ou menos nessa perspectiva, doutora Luísa, as pessoas falam, você é louca, não vai ganhar dinheiro, Eu falei, bom, é isso que eu gosto de fazer e acho também que tem campo para trabalhar. E especialmente porque é um campo difícil, porque se você quer fazer advocacia ambiental, você precisa gostar de biologia, de matemática, de física, de química, de geografia, de economia, você precisa conversar com essas áreas, porque você vai entender que quando tiver que auxiliar o seu cliente, você precisa dominar de forma panorâmica diversos saberes para poder apoiá-lo. Se você ficar preso ao Código de Processo Civil e à legislação nua e crua, você vai ter muita dificuldade em fazer advocacia ambiental. Esse é o ponto, né? Então, quando eu falei, bom, é para aí que eu vou porque eu gosto de tudo isso, eu achei que eu ia ser engenheira na vida, aquelas coisas todas, eu falei, já que eu tenho um certo gosto por todos esses outros saberes, me interessa ir para uma área do direito que eu possa fazer essa conexão e não ficar naquele sistema que é muito próprio do tributário, né? Você fica tão afunilado e você esquece de outras partes que você gostaria de trabalhar. Ou o direito trabalhista, que também é muito focado, ou o direito de família, que também tem um foco muito grande. Pois bem, e aí eu fui para o mestrado, mas me preocupava como nós, com um arcabouço jurídico normativo bastante restritivo, tínhamos uma realidade tão diferente. O que acontecia? E aí eu tomei emprestado uma ideia que não é nova, né? Que é uma ideia da criminologia crítica, que é um sistema punitivo que funciona não funcionando, ou seja, ele diz para todo mundo que funciona, mas de verdade ele não funciona. Então, assim, existe um sistema que é declaratório, que diz que é assim, e tem um sistema latente que funciona de um outro modo. Isso acontece em vários sistemas. E no sistema de proteção ambiental, como subsistema do sistema jurídico, não é diferente. Ele é seletivo, e aí, claro, quando ele seleciona, ele pune. E ele é um sistema com várias características de uma dinâmica típica de que não funciona adequadamente para proteger o meio ambiente. E a gente pode ter exemplos clássicos, como Florianópolis, por exemplo, que tem uma bacia totalmente sob o controle, jurisdição do município, a gente ainda tem praia poluída, a gente ainda tem rio poluído, nós não temos sequer a justificativa de dizer, mas o município acima de mim, né, a montante faz a poluição e me entrega isso, como é o caso de Balneário Camboriú. Nós não temos uma cidade que é capital do estado, com muita gente evoluída, com muita gente escolarizada, com boa parte de sistema de tratamento, e nós ainda não conseguimos despoluir os recursos hídricos, o que é uma vergonha. Por quê? Porque o sistema finge que funciona. Esse é o ponto. Então, o que eu fiz a partir da teoria sistêmica foi pegar um agente que era a Universidade Federal de Santa Catarina, e a hipótese da tese é a Universidade Federal de Santa Catarina, por diversas razões sociais e ideológicas, ela é blindada de determinados ataques. E um dos ataques é esse típico do politicamente correto, de que ela polui. E o que a gente fez? Eu fiz uma disciplina que foi chamada um laudo ambiental, um laudo genérico, mas é o suficiente para apontar desconformidades, e nós apontamos diversas desconformidades ambientais. Dentre as desconformidades, algumas graves, como, por exemplo, a disposição temporária de resíduos tóxicos totalmente em desconformidade com a legislação, com acessibilidade aos resíduos tóxicos do tipo radioativo, no HU, as pessoas e os animais. Tanto que tinha um rombo enorme na tela, os usuários pegavam aquele resíduo contaminado com radioatividade para usar as seringas, enfim. E tínhamos outras, a tubulação de encanamento, né, saída das pias do laboratório de química, uma plaquinha dizendo, cuidado, não pise, tóxico. Só que tudo aquilo que era o líquido que percorria esse tubo era lançado no curso d'água, um curso retificado, mas era um curso d'água.
A própria UFSC, ela estava inserida em meio a diversos cursos d'água retificados, sendo que o Ministério Público sempre usou a tese, principalmente antes do Código Florestal, do Código Ambiental de Santa Catarina, de que esses cursos d'água tinham sua respectiva área de preservação permanente se a água que ali passasse fosse oriunda de nascente, né, um curso d'água natural. E a UFSC está permeada disso, zero área de preservação permanente, inclusive o Fórum da UFSC, construído bem às margens de um desses cursos d'água. Enfim, tem a questão do chorume, disposição irregular de resíduos sólidos, resíduos volumosos, N desconformidades. Fizemos um laudo e notificamos a todas as autoridades competentes para tomar providências. E como já estávamos imaginando, todos iam arranjar uma desculpa, um argumento para dizer, não é comigo, é com o fulano. E foi o que aconteceu. Todos os órgãos disseram, não é comigo, é com o federal, não é comigo, é com o fulano, é com o Beltrano. E nós tivemos a grata surpresa de o pessoal da Fátima, à época, hoje IMA, nos receber e falar assim, olha, a gente tem muita dificuldade, sim, de fazer aqui uma autuação, porque eles, de um certo modo, admitiram uma blindagem institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí nós fizemos uma verificação junto ao Ministério Público, porque, afinal, são os agentes que têm um grande poder de fogo, né? E o Ministério Público Estadual disse que não era competência dele, era do Federal, e o Ministério Público Federal não respondia, e ao final, eu já era até procuradora da Fátima, o mestrado já tinha terminado quando o Ministério Público Federal respondeu, essa questão da UFSC foi resolvida numa ACP. Por curiosidade, fui olhar a ACP, que supostamente estava resolvendo a questão, não tinha nenhuma relação com o objeto da denúncia. Ou seja, ficou confirmado, há determinados agentes que são blindados, sim, do sistema seletivo punitivo de controle ambiental. E há, sim, agentes que são também selecionados para punição. Então, essa é uma verdade e ela é dolorosa, porque assim como funciona no sistema penal, no sistema seletivo, na punição, existe também na área ambiental. Agora, e aí o que a gente constatou? Que a eficácia das normas jurídicas em participando de um sistema altamente seletivo, ela fica bastante comprometida. Isso é ruim, porque no longo prazo é toda a sociedade que perde, né? Então, existe chamados assim, sujeitos da moda para o sistema punir. Algumas vezes é o agro, algumas vezes é o pessoal que fica em torno de uma determinada lagoa, algumas vezes o pessoal de duna. Então, o que acontece? Quando aquele grupo de atores não é a bola da vez para o sistema punitivo, ele goza de uma tranquilidade, tanto que ele tem a sensação de que ele pode construir ali. É o caso de ocupação de dunas. Mas todo mundo ocupa, estamos aqui há tantos anos. Depois, quando um determinado ator fala, não concordo, isso aqui está errado, tem uma legislação que proíbe esse tipo de ocupação. Aí, as pessoas dizem, isso é uma injustiça. Por quê? Porque elas notam claramente um sistema seletivo. Pois bem, como é que eu vejo o caminho nosso em direção à eficácia? Ele tem aumentado, é verdade. Ele aumentou muito em razão dos crimes ambientais quando ele trouxe os agentes do Estado para serem responsabilizados por omissão. Então, nós aumentamos a adesão. Mas a prova de que a gente ainda tem uma baixa adesão ao cumprimento das normas ambientais é que a gente teve que produzir um código florestal considerando as áreas consolidadas. Por quê? Porque não havia eficácia da norma jurídica. Esse é o ponto. E isso é responsabilidade de quem? É responsabilidade também do Estado, que é cumprir e fazer cumprir as suas normas, né? E se ele não faz isso, a gente tem o quê? Um sistema normativo para o que a gente chama aqui no Brasil, que é para inglês ver. O que eu acho até bastante preocupante, porque ele serve para você punir adversários políticos, serve para punir as pessoas que estão divergindo de quem tem o poder na mão, ou seja, serve para produzir uma punição seletiva. Eu diria que para a gente aumentar a eficácia da norma jurídica, a gente precisa estar mais perto da realidade. Quanto mais o direito se afasta da realidade, mais a norma tende a ser ignorada, né? A tal ponto, vamos pegar aqui um padrão de excelência no lançamento de efluentes. Ele fica muito rigoroso, ninguém consegue cumprir. Se ninguém consegue cumprir, nós só temos duas alternativas. Não se produz mais naquele determinada região, e isso compromete a economia, ou ocorre a produção, só que ela ocorre de forma marginal. E isso também é muito ruim, porque isso diz que
bom, se não cumprimos essa norma, não vamos cumprir mais nenhuma norma, e nós temos uma tendência ao caos jurídico, né, que é o descumprimento de norma, o que também é muito ruim para a sociedade. Em linhas gerais, é assim como eu vejo a eficácia da norma jurídica, né? Ainda é um baixo índice de eficácia e é fonte de muito conflito. Quando nós tivermos uma boa qualidade dos recursos hídricos, por exemplo, nas cidades, a gente já tem um indicador de alta eficácia da norma ambiental. Eu gostaria muito de ver isso. A própria OAB tem feito propostas normativas para os municípios, para a gente aumentar a eficácia da norma jurídica, e esperamos ver como é que se desenvolve. O município de Balneário Camboriú foi um dos primeiros a solicitar o nosso apoio, já desenvolveu algumas coisas, em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, visando sim aumentar essa eficácia da norma jurídica para que ela não seja para inglês ver, né? Porque afinal, a qualidade ambiental interessa tanto no meio urbano quanto no meio rural. Eu precisava, eu não estou recebendo retorno aqui, está tudo ok, se estão me ouvindo. Essa brilhante aula aí. Tá. O que precisa ter para entrar na área ambiental? O perfil que eu diria, uma grande capacidade de diálogo. Por quê? Porque ao final são conflitos de interesse em que não existe lado, só existe um lado. E qual é o lado? O lado da sustentabilidade. Quem acha que tem outro lado está se enganando. Não existe o lado, eu sou o lado da destruição, eu sou o lado da poluição, eu sou verdinho, eu quero proteger a natureza, os animais. Isso é mentira. Só existe um lado, é o lado da sustentabilidade. O que pode acontecer são os 50 tons de cinza. Você tem uma visão de que pode ter mais possibilidade de uso ou menos possibilidade de uso. E por que eu digo isso? Porque para produzir é preciso ter qualidade ambiental. Para você conservar a natureza, você precisa de dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa de desenvolvimento econômico. Não existe conservação ambiental pelo abandono. Deixa Deus dará, que daí se resolve, que conserva. Isso é mentira. As unidades de conservação, que são áreas protegidas, que deveriam ser protegidas pelo Estado brasileiro, elas são áreas, em grande medida, áreas que foram invadidas, ocupadas do pior modo. O Parque Estadual da Serra Taboleiro, na sua zona mais habitável, digamos assim, que são zonas baixas, ele foi totalmente ocupado irregularmente. A gente teve bastante presente, inclusive, atos de bandidagem, grilagem de terra, com alto índice de criminalidade. Isso acontece em outras unidades de conservação e outros espaços protegidos, como o Manguezal, né? As dunas dos ingleses, por exemplo, a maior favela mais perigosa, que é a favela do Siri, ocorre em área que é protegida pela legislação como de preservação permanente, né? Então, ou seja, não existe conservação pelo abandono, só existe conservação com o uso, e com o uso econômico, que é o estímulo adequado para que os seres humanos queiram proteger. E eu digo a mesma coisa da produção, ou seja, quem está no agro precisa de terra fértil. Terra fértil significa o quê? Segurar o solo. Como é que a gente segura o solo? Com vegetação ciliar, com vegetação amontante, evitar carreamento, com manejo adequado do solo. Este é o ponto. Quem faz mineração de água mineral precisa de rio limpo, precisa de aquíferos limpos, mesmo as águas do freático, né, que é uma água livre acima do aquífero, também precisa disso limpo, ou seja, quem precisa produzir precisa disso limpo. Quem precisa criar suíno precisa também dar água limpa para esse suíno, precisa estar em conformidade com a legislação, porque senão não consegue exportar. Ou seja, e quem está no meio ambiente urbano não é diferente. Se você mora no ambiente urbano e você tem uma praia limpa, seu imóvel vale X. Se a praia é poluída, é X menos Y, e esse Y é considerável. O desvalor econômico da propriedade privada em razão da poluição, do desmatamento desordenado, clandestino, é extremamente elevado. A falta de área verde na cidade desvaloriza os imóveis, torna aquele ambiente menos interessante. Então, ao final, proteger a natureza é proteger também os interesses da produtividade econômica. É bem verdade que isso precisa ser feito de forma sustentável, né? Então, por exemplo,
uma das atividades muito interessantes são atividades de grande escala. Por quê? Ela produz recurso econômico para conservar outros espaços, para fazer plantio, para fazer recuperação, para fazer descontaminação. Quando você não permite, nós somos contra grandes loteamentos, contra grandes mineradoras, contra plantios em grande quantidade de soja, você também perde aquele sujeito com escala para fazer as medidas compensatórias. Estou falando isso não é para dizer que sou a favor de atividades grandes, não. É porque eu acho que a gente tem que ter de tudo. A gente tem que ter o pequeno, o grande, o muito pequeno. É essa diversidade, é esse mix que é enriquecedor e é ele que vai dar conta da gente fazer uma composição para ver quem consegue pagar uma conta maior de conservação e quem a gente vai ter que tolerar porque não consegue pagar uma conta de conservação. Porém, ele produz outros benefícios sociais que também são interessantes. Isso tudo para dizer que esse sou contra a priori, sou contra desde já, ele tende a não ser inteligente e, ao final, ele tende a não ser a favor do meio ambiente, por incrível que pareça. No meio ambiente, a gente lida com algo que é muito interessante, que é o chamado efeito perverso das normas. E eu vou contar duas passagens bem interessantes. Uma internacional, que foi na Índia, que foi o seguinte: o governo indiano percebeu que estavam ocorrendo muito ataques de cobra, proliferação de cobras em ambientes habitados. E o que o governo fez? Ele disse que a cada cobra que a população matasse e levasse para o governo, ela ganhava X de dinheiro. Ao final de um certo tempo, o governo constatou que aumentou consideravelmente a quantidade de cobras. E depois o que se descobriu? Para ganhar dinheiro, a população estava criando cobra para vender ao governo. Ou seja, isso é um estímulo econômico inadequado, incorreto para um objetivo que se quer, que é diminuir a quantidade de cobras em áreas habitadas. Eu falo, por exemplo, da araucária, né? A araucária é uma espécie, que é conhecido o pinheiro do Paraná, é uma espécie ameaçada de extinção na natureza, não pela pouca quantidade de indivíduos, de árvores, mas pela erosão genética, ou seja, a qualidade genética dos indivíduos que sobrevivem no ambiente da Mata Atlântica, ela tende a levar essas populações ao risco por conta do endogamismo, significa o cruzamento entre indivíduos da mesma origem, né? Digamos, seria o cruzamento entre primos, entre irmãos. O que a gente tem de resposta? Proibido suprimir a araucária, e cada vez mais vem a supressão, só mesmo quando ela oferece risco, em grande medida é isso, ou algumas exceções que estão previstas. O que acontece? A gente não consegue mais ver a araucária jovem. Boa parte das araucárias são aquelas em forma de copa, assim, são araucárias velhas. As araucárias mais fechadinhas, que são araucárias jovens, a gente já não vê mais no campo. Por quê? Porque quem está no campo passa o facão, porque ele diz, se vier uma araucária que é desgraça, eu não posso fazer, e cada vez mais a legislação diz, não toca, não chega perto, não constrói, não faz nada. E o que nós deveríamos fazer? Era produzir um estímulo econômico para que as pessoas se interessassem por ter populações bastante, vamos dizer assim, com bastante variabilidade genética, ou seja, bastante misturadas, estimular a produção em escala comercial, ou seja, ela precisava ser estimulada, e ela não é estimulada. Então, a gente praticamente só tem araucária com uma certa qualidade genética em áreas conservadas. E olhe lá, o problema é que hoje, tal como se encontra, a gente tem o sério risco da araucária ser ameaçada de extinção, ou seja, os indivíduos cada vez mais vão morrendo, os que vão nascendo são muito fracos, não conseguem prosperar, e um dia a gente pode se defrontar com esse fato. Por quê? Porque nós escolhemos um estímulo econômico inadequado de proteção. Então, quando a gente olha com aquele viés jurídico tradicional, né? Se a gente é a favor disso, a gente diz sim, pode fazer. Se a gente é contra isso, a gente diz proibido fazer. Essas regras são terríveis para o meio ambiente, porque a gente precisa considerar a conduta humana em face de uma proibição ou em face de uma permissão. O que isso pode resultar? Então, eu diria assim, que para tratar com o meio ambiente, a gente precisa ter os estímulos econômicos certos. Nem sempre isso é fácil de detectar. Então, o que a gente precisa ter? Monitoramento, que é uma palavra-chave hoje no licenciamento ambiental, né? Boa parte das atividades passíveis de licenciamento, dentre as condicionantes ambientais para ela operar, ela tem chamadas cláusulas que exigem monitoramento periódico, seja de efluente atmosférico, de efluentes líquidos, de ruído, enfim, um conjunto
elementos que permitem verificar se aquela atividade, ao longo do tempo, está indo bem, se está poluindo, ou se ela, enfim, ou se ela tem algum ajuste a ser feito. E eu penso que isso deva ser feito de modo geral, inclusive com todas as normas. E aí entra a expertise do advogado. O que eu tenho que propor nessa audiência, nesse fla-flu, que é o Ministério Público em geral, ou uma ONG, ou um cidadão, uma ação popular, versus seu cliente, né? Ambos não estão de lados opostos, ambos estão de um lado só, do desenvolvimento sustentável. E essa é a nossa tarefa. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, e o Ministério Público fica bem bravo comigo na audiência, que eu falo assim, algumas vezes nós, advocacia, fazemos mais pelo meio ambiente do que vocês que são pagos com o dinheiro público. Por quê? Porque com o nosso dinheiro privado, nós vamos dizer para o nosso cliente aqui, meu amigo, eu não vou conseguir defender essa causa se você não se comprometer a melhorar a sua estação de tratamento de efluentes. Com isso, nós não vamos longe. Qual é o cronograma que você tem? Quem é que diz isso? Quem é que consegue dizer para o cliente dizer, ok, vou refletir, e dali a alguns dias ele chega com um cronograma executivo de melhorar a sua estação de tratamento de efluentes? É o advogado, é papel dele fazer, é ele que faz a administração da justiça. O Ministério Público, para arrancar isso de um empresário, pode levar anos, né? Muitas vezes, talvez com uma liminar ele consiga isso. E nós, com uma única palavra, nós conseguimos dizer, para que eu possa lhe defender, preciso do seu compromisso de melhorar a sua estação, porque você está lançando fora dos padrões. Nós não vamos conseguir continuar, não vamos prosseguir nesse sistema. E assim tantos outros. Então, eu diria assim, que a advocacia ambiental é uma advocacia a favor do meio ambiente, a favor da sustentabilidade, isso envolve a produtividade, a favor do empresário, sim, e ela, ao final, contribui também com o trabalho dos agentes do Estado, né? Porque a gente precisa saber quem é que está lá na outra ponta. Um conselho que eu dou a todos, o órgão ambiental não é consultor jurídico, você não vai lá e pergunta, olha, eu quero produzir isso, como é que eu faço? Tem muita gente que faz isso está errado, isso é ilegal. O órgão ambiental não é papai, não é mamãe, não é consultor ambiental, não é ele que vai dizer como é que você tem que fazer. A regra está posta. Você precisa da sua consultoria ambiental, avaliar o cenário, chegar para o órgão ambiental e dizer, olha, diante dessas regras, do que os meus experts propuseram, é essa a minha proposta. O órgão pode até divergir, é verdade, e disso cabe reconsideração. Mas essa é a tarefa dos advogados. Em linhas gerais, acho que era isso que eu queria colocar, acho que já extrapolei o tempo, ainda bem que o doutor Diogo está me avisando. Obrigada. Doutora, que aula, obrigado mesmo. Eu tenho algumas considerações, mas eu vou deixar para o final, até para não tomar o tempo da doutora Luísa e do doutor Pedro, que estamos aqui para ouvir vocês três. Mas, assim, o advogado como meio de proteção do meio ambiente. Essa, sem dúvida alguma, essa é a grande mensagem da sua aula. Muito obrigado mesmo. Depois a gente volta para as perguntas aí do pessoal do chat. Doutora Luísa, nossa querida professora de Porto Alegre. Doutora, mais uma advogada. Hoje nós estamos em 50-50, né? O nosso público feminino, a nossa participação feminina está alta, isso é fundamental para nós, é muito legal mesmo. Doutora, a doutora mencionou que veio do agronegócio, que a paixão, a primeira advocacia não se tornou uma paixão, mas quando tu sentiu que tu poderia advogar no meio ambiente, houve uma conexão de paixões, a advocacia e o direito ambiental em conjunto. A doutora labuta bastante para empresas, né, para agroindústrias, para indústrias no modo geral. Nós sabemos que a legislação ela é rígida em alguns pontos, deficitária em outros, infelizmente faltando uma conexão entre a realidade e o que está na norma. Quais são os grandes desafios, doutora, de advogar para o setor econômico, para a agroindústria, para quem produz aí no Rio Grande do Sul? Bom, Diogo, eu diria o seguinte, não tem diferença entre advogar para a indústria ou para o setor rural, para a agroindústria, né? O princípio é basicamente o mesmo. O que eu diria, assim, é que a indústria, ela começou a investir na área ambiental e a mudar os seus paradigmas antes do setor rural,
em função de que a indústria está muito ligada às tendências mundiais, até porque nós temos muitas indústrias no país que fazem parte de multinacionais. E as multinacionais, elas têm normas ambientais a serem seguidas onde quer que elas estejam instaladas. Então, a nossa indústria aqui no Brasil começou a seguir normas internacionais de proteção ambiental há muito mais tempo do que o setor rural. Inclusive, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fiz uma palestra para a área rural e que eu falei que era preciso ter cuidado com a água, porque eram produtores de sistema de arroz irrigado, todo mundo ficou me olhando assim como se eu tivesse descido de uma nave espacial. Porque naquela época que a indústria já começava a pensar até em reuso de água, no setor rural a água era utilizada sem o mínimo cuidado, né? Então, isso fez a diferença em termos de momento em que se começou a investir nessa questão que a Rode mesmo falou, de sustentabilidade, ou seja, se conseguir trabalhar com esse equilíbrio. Bom, uma coisa que eu acho importante de enfatizar é que a Política Nacional do Meio Ambiente, a nossa Lei 6938, que é a nossa diretriz máxima na área, ela deixa muito claro que o meio ambiente nunca vai inviabilizar uma situação econômica, um investimento econômico. O que a lei exige é a harmonização entre o econômico, o social e o ambiental. Então, nós temos sempre que procurar produzir com o mínimo de impacto negativo ao meio ambiente, né? Mas nunca estabelecendo limitações ou dizendo que o econômico vai inviabilizar a área ambiental. E eu acho que isso é muito importante como um norte para quem vai atuar como advogado nessa área. Então, assim, por que eu talvez até tenha me encontrado mais nessa área? É que eu nunca pertenci, isso até pela minha própria natureza, eu não gosto de contencioso, eu sou muito mais de fazer composição. E o direito ambiental dá essa oportunidade para o advogado. Porque vi assim, há 30 anos atrás, até um pouco mais, o advogado trabalhava numa área especificamente curativa, né? Então, o cliente tinha um problema, lembra do advogado e chama para resolver. O advogado sempre vinha atrás, né? Lá pela década de 80, quando começou a mudar a legislação, a Constituição Federal, o Ministério Público passa a ter poderes muito fortes e começa toda uma legislação na área ambiental, começa a mudar o perfil do advogado, né? Então, ele tem que começar já a se preocupar com essa questão ambiental e entra muito, sai do curativo, mas em compensação ele entra no contencioso. Por quê? Porque nós estávamos na época do comando-controle. Então, era uma legislação rígida, que fazia muita cobrança, começa a ser criados os órgãos de fiscalização ambiental, e o advogado começa a desempenhar essas atividades de uma forma contenciosa, né? O que é diferente hoje. Hoje eu vejo o advogado da área ambiental atuando muito mais numa área preventiva, numa área de consultoria do que no contencioso. Às vezes até se entra no contencioso, mas não é o principal, né? Agora, para isso, o advogado tem que ter formação na área. E eu acho que, inclusive, as faculdades de direito pecaram muito, porque durante muitos anos nós não tínhamos a disciplina, e acho que alguns cursos ainda não têm, essa disciplina de direito ambiental. Então, o advogado saía da faculdade com uma formação em direito civil, direito penal, mas nunca no ambiental. E aí ele tentava trabalhar, até porque às vezes ele já prestava serviço para a indústria, e a indústria tinha problemas na área ambiental e ele tentava resolver sem conhecer a área.
E o direito ambiental é uma área nova, ela pertence à área dos novos direitos, tem todo um perfil diferenciado. Inclusive, até eu digo com muita firmeza de que o direito ambiental oxigenou outras áreas do direito, né? Vejam que o direito civil passou a ter responsabilidade objetiva depois da legislação ambiental, né? Mas muitos advogados não estavam formados para isso e muitas vezes eram integrantes da empresa. E aí o dono da empresa dizia, mas se eu tenho um jurídico na minha empresa, por que eu vou contratar alguém de fora? E aí queria que um advogado que atuava em área trabalhista, em área tributária, fosse resolver questões ambientais. Então, assim, quando eu comecei nessa área, 30 anos atrás, eu comecei a ver muitos erros, muita interpretação, e isso de grandes escritórios de advocacia que tentavam trabalhar na linha do penal com questão ambiental, né? Então, realmente isso mudou completamente o perfil do direito do advogado que atua na área ambiental. Hoje, se ele quer trabalhar nessa área, ele tem que se voltar. Primeiro, ele tem que saber as tendências mundiais, porque tudo que está acontecendo lá fora vai vir para cá, né? Então, naquele momento que eu comecei, que me diziam que eu ia defender a árvore, eu já sabia que nos Estados Unidos, na Europa, a Alemanha já era evoluidíssima na questão ambiental e que essas coisas iam chegar aqui mais cedo ou mais tarde, né? Então, isso aí é uma questão importante, conhecer as tendências de mercado, saber o que está sendo exigido, o que está acontecendo lá fora. A segunda questão que eu já comentei é que nós trabalhamos muito mais na composição do que no contencioso. Pelo menos é o que eu gosto de fazer. Eu acho muito bom quando a gente consegue, e isso dá uma satisfação enorme, quando a gente faz uma consultoria junto ao cliente, começa a orientá-lo na gestão ambiental, e ele começa a mudar, ele começa a evoluir. Esse é um papel muito importante do advogado, ele conseguir influir na própria gestão ambiental da empresa, porque no momento em que ele está fazendo recomendações, como disse a Rode há pouco, né, não se pode defender se ele estiver errado, pelo menos não na minha concepção, né? Eu não sou advogada que defenda poluidor. Então, se ele quer realmente se adequar e estar de acordo com a legislação e conseguir desenvolver o seu trabalho, eu vou ajudar muito, vou vestir a camiseta, mas ele tem que fazer a parte dele. Então, a gente atua na própria gestão ambiental da empresa. E, diante disso, nós passamos a ter argumentos para poder negociar ou, enfim, compor com o órgão ambiental e com o Ministério Público também. Então, nós podíamos, por exemplo, fazer termos de ajustamento de conduta, quando é interessante, e ao invés de levar uma ação durante 10 anos, aí, com uma série de problemas decorrentes, né? Também, assim, o advogado hoje, ele atua dentro da gestão ambiental, como eu falei, por exemplo, na parte de compliance. Então, ele pode verificar toda a legislação que é aplicável àquele ramo que ele está atuando e ver se a empresa está adequada à legislação, se ela não está, quais são as não conformidades, o que ela pode fazer. Também, assim, quando a empresa faz contratações ou de serviços ou uma empresa comprando parte da outra, trabalhar dentro de uma due diligence, né, para verificar se aquele negócio que o seu cliente está fazendo vai lhe trazer algum tipo de problema, o que tem que ser feito antes. E aqui eu dou um exemplo assim, muito simples na própria área rural, que é a compra de propriedades no meio rural. Hoje, se alguém for comprar uma propriedade e me consultar, eu recomendo fazer uma due diligence. Por quê? Porque o passivo ambiental, ele integra a propriedade. E quem adquire o passivo também, e é responsável por ele.
Então, eu não posso transferir responsabilidade, mas eu posso me ressarcir de prejuízos financeiros que eu venha a ter por isso. Vocês sabem que era praxe, há anos atrás, o uso de embalagens de agrotóxico. Eu lembro quando se começou a mudar essa questão das embalagens, porque antes isso aí não era um problema do adquirente, do proprietário rural. Então ele comprava a embalagem, usava o produto e jogava a embalagem no canto. Às vezes enterrava para não ficar feio, jogava no rio, né? E isso gerou um passivo ambiental grande. Então, se hoje alguém vai adquirir uma propriedade rural, tem que verificar essa questão do passivo. Também assim, mesmo que seja uma indústria que vai adquirir uma área, tem que verificar se ela está próxima a uma unidade de conservação, qual é a zona de amortecimento que ela tem que respeitar. Então, isso tudo faz parte de um processo de consultoria do advogado especializado. Agora, para isso, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter essa transversalidade em outras áreas para que ele possa prestar. Então, se exige muito mais do advogado na área ambiental do que se poderia exigir antes de qualquer outra área, né? Então, o advogado tem que estar, inclusive, assim, trabalhar em conjunto com os técnicos da empresa, porque nós temos que saber todos os problemas que existem e como que nós podemos orientar no caminho de resolver esse tipo de problema. O gestor da empresa, por exemplo, ele, no momento que adquire confiança nesse advogado, ele começa a fazer consultoria até para tomar decisões, né? Bom, nesse momento eu preciso investir na minha estação de tratamento de efluente, mas eu tenho outros problemas mais graves antes. O que pode decorrer daí? O que eu posso fazer? Então, é uma coisa assim, muito interessante esse trabalho de assessoramento, de consultoria que se pode fazer. Além, é claro, da intermediação com os órgãos ambientais e com o próprio Ministério Público. Eu faço muito agendamento com o órgão ambiental, vou junto com o cliente, a gente conversa com os técnicos do órgão ambiental e consegue chegar a um denominador comum de como resolver aquele problema. Isso tem sido muito satisfatório, porque, na verdade, nós temos que entender que nós estamos todos no mesmo barco. A questão de proteção ambiental não é porque é bonito, não é porque é moderno, porque está na moda, porque tem gente que quer defender árvores e bichos. Não, não é por isso. É uma questão de sobrevivência. Porque conforme nós vamos danificando o meio ambiente, nós vamos podendo cada vez trabalhar menos com ele, usufruir menos dos recursos naturais. Então, eu acho que, no caso da área rural, ninguém é mais interessado em proteger o meio ambiente que o produtor. Porque se ele não protege o meio ambiente, ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Então, é uma questão de entendimento, porque eu acho que cada um, no seu papel, todos nós temos que proteger o meio ambiente. E hoje, nós temos que pensar, assim, que toda essa tecnologia que está pela frente é uma cobrança, e nós temos que saber lidar com isso, né? E o advogado, principalmente, porque isso é uma coisa que eu já chamava a atenção dos meus alunos há muitos anos atrás, é que com a tecnologia da informação, nós temos que saber usar essa tecnologia a nosso favor e não contra. Por quê? E isso eu falava para eles. Se vocês continuarem com essa ideia de que tudo está no Google e que a gente faz copiar-colar de qualquer petição e que não é preciso estudar, bom, na área ambiental não existe um processo igual ao outro. Para cada um a gente tem que estudar e saber como conduzir. E a tecnologia da informação, ela existe para nos ajudar, ela é um instrumento e nós não podemos deixar que ela nos domine. E como que isso pode acontecer? É que se o advogado da área ambiental, ele não estuda, ele não conhece, ele não sabe as tendências mundiais,
ele não procura ter esse conhecimento amplo e principalmente usar o seu cérebro para desenvolver posicionamentos, teses e aconselhar o seu cliente, ele acaba absorvido pela tecnologia. E nós podemos chegar num ponto, e isso não é só com o advogado, até com o juiz, em que, no momento em que se coloca o problema no computador, como todas as informações estão lá dentro, ele vai nos dar a solução. Então, assim, não vai precisar mais do advogado para fazer petição, para fazer uma audiência, porque isso tudo vai se resolver pela tecnologia. E isso nós não podemos deixar acontecer, não por uma questão de competição, mas por uma questão de que nada substitui o cérebro humano. O raciocínio está acima de qualquer coisa, e isso nós não podemos absolutamente abrir mão. O que eu estou vendo agora é se reproduzir uma situação que já foi vivenciada lá na Revolução Industrial. As pessoas, as empresas naquela época tinham, acho que se chamava os escreventes, porque toda a contabilidade era feita à mão, tudo era escrito à mão. E aí entrou a máquina de escrever. E isso foi uma revolução enorme e que desempregou muita gente. Por quê? Porque ninguém estava preparado para essa mudança. E nós estamos vivenciando isso da mesma forma agora, porque eu não sei o quanto nós estamos preparados para essas grandes mudanças que estão vindo com o direito 4.0, com a agricultura 4.0. Então, esse é um alerta que eu faço. Nós não podemos ficar nessa de copiar tudo do que está na internet. Não, nós temos que nos aprofundar nisso aí. Esses grupos, inclusive, que eu faço parte, como o Pedro falou, dessa União Brasileira dos Advogados, tem muita gente boa. Então, assim, os advogados, eu acho que em grande parte, eles estão antenados para isso, da necessidade de cada vez mais desenvolver as suas técnicas. Mas, por outro lado, eu também vejo que não existe um estímulo, principalmente nas universidades, para que se faça isso. Então, eu chamo muito a atenção, quem quiser entrar realmente na área ambiental, tem que pensar que tem que desenvolver as questões através de muito estudo e de muita amplitude na sua área de conhecimento, né? Outra coisa também que eu gostaria de apenas comentasse mais rapidamente é que a área ambiental ela exige essa transversalidade, porque senão a gente não se dá conta, muitas vezes, de erros que acontecem, né? Então, do tipo assim, por exemplo, um processo que um cliente estava sendo levado a pagamento de uma indenização imensa, porque a aplicação do agrotóxico que ele tinha feito poderia ter atingido a saúde de algumas pessoas. Na verdade, nós fomos verificar e o período de carência era infinitamente menor do que o tempo que a pessoa levou para apresentar algum sintoma. Então, essas coisas são importantes, né? Identificar erros, porque, às vezes, até um perito numa área, um outro advogado, não conhece exatamente a área ambiental e comete erros enormes, né? Então, essas questões, elas devem ser bem discutidas e aprofundadas. Eu queria trazer um caso aqui que nós tivemos no escritório, bastante interessante, que foi um conflito de água. E aí a situação era quase insolúvel. E eu não vou entrar em detalhes porque nós não teríamos tempo, mas tivemos um resultado muito bom, porque nós resolvemos o conflito de uso da água, criando uma associação de regantes. E isso foi a verdadeira composição, porque nós resolvemos a questão do cliente, deixamos o Ministério Público muito satisfeito e, mais ainda, a divisão de outorga de água do órgão ambiental, porque ao invés de ter que emitir
N outorgas para cada um dos irrigantes, foi emitida uma única outorga. Então, isso facilitou, como não existe balanço hídrico, o órgão não tinha como identificar a concessão dessas outorgas. Então, vejam que o horizonte que se abre é muito amplo para o advogado da área ambiental. E ainda assim, gostaria de citar um outro caso que é importante a gente ver, que às vezes é muito comum mandar demolir, né? Demolir uma obra, inclusive no meio rural. Nós tivemos um caso de uma taipa, por exemplo, que era para ser demolida. E aí a gente conseguiu comprovar que o impacto ambiental negativo da demolição, às vezes, é muito maior do que deixar como está. Então, todas essas questões envolvem também um conhecimento, um relacionamento com os técnicos da empresa ou do negócio em si, para que se possa desenvolver um trabalho que venha contento para todos os lados. Bom, eu teria algumas outras questões, mas eu gostaria de dar mais oportunidade, vamos ouvir o Pedro também, e depois, conforme o interesse dos presentes, a gente vai encaminhando. Obrigada, Edu. Obrigado, doutora. Eu fiz uma anotação aqui também de uma pergunta para ti, mas eu vou deixar para o final, com respeito ao doutor Pedro, e já lanço o desafio para a ESA. Com um time desses, nós precisaríamos, no mínimo, de umas 3 ou 4 horas para cada participante, porque é muito conhecimento, é muito conteúdo, e eu fico com o coração apertado vendo passar o cronômetro e o nosso tempo está se esvaindo aí. Mas, Pedro, boa tarde mais uma vez. Doutora Luísa, obrigado pela sua participação. Pedro, nosso amigo das lides no Mato Grosso do Sul, agora também um pouquinho catarinense, né? O Pedro ele tem um trabalho forte no contencioso do agro, no que concerne o pós-CAR. Essas divergências que estão ocorrendo junto aos órgãos ambientais acerca da justeza dos lançamentos pelos produtores, pelos profissionais que auxiliam essas atividades. Advoga também, Pedro, eu tenho acompanhado muito em TACs, mas principalmente em discussões judiciais de TACs feitos no passado, e principalmente eu tenho visto algumas coisas de TACs feitos por antigos proprietários e os seus reflexos no novo proprietário do imóvel. Então é um tema bacana, eu acho que teria aí um céu aberto para a gente trabalhar sobre isso, mas conforme a gente já conversou, eu vou te fazer uma pergunta mais ampla aí para deixar o colega tranquilo na sua explanação. E assim, começando nos órgãos ambientais, como começa a advocacia? Qual é o passo a passo? Eu sou advogado, estou iniciando no direito ambiental. Como advogar? Aonde inicia a atuação propriamente do advogado? Bom, vamos lá, meu amigo. Realmente essa demanda, ela começa na órgão ambiental, ela vai terminar lá no judiciário, né? Eu vejo que muitas semelhanças, aliás, até parabenizo as falas da Rode e da professora Luísa, eu vejo muitas semelhanças aqui com as situações, nós estamos aqui quase numa terapia em grupo, né, para falar das demandas da advocacia ambiental, mas a professora Luísa nem me fala em demolição, porque dessas causas que o Diogo citou aqui, que eu tenho atuado, tenho recebido aqui aquelas ações civis públicas em que os órgãos fiscalizadores, né, podemos falar que o Ministério Público não aceita as áreas consolidadas, pede a demolição de construções, independente se são cometidos danos ambientais ou não, e em alguns casos nós temos vencido exatamente porque os magistrados têm considerado irrazoável, até estou lendo a palavra de uma das últimas sentenças aqui, irrazoável porque o dano ambiental não havia naquela ocasião, além de ser uma área consolidada, enfim. Mas, infelizmente, vejo de alguns colegas também alguns erros, como disse a professora Luísa, na atuação nessa área, por ter uma visão muito do direito penal ambiental, aquele da conduta, né? É necessário para o advogado ambiental no agro aprofundar
sobre a responsabilidade ambiental tríplice. Isso tem um impacto em diversas outras situações na gestão do nosso cliente, produtor e empresário rural, né, como, por exemplo, os contratos de arrendamento, de compra e venda, como citou a professora Luísa. Né? Além do mais, também vi uma semelhança aqui com o que a professora falou, que a compra e venda necessariamente precisa passar pelos nossos escritórios por due diligence hoje, já que tem um caso muito intrigante de um TAC que tinha sido firmado pelo vendedor dessa área e que ele ficou sendo executado por anos, né, com relação a esse TAC, e hoje as ferramentas de regularização não permitem que ele, antigo proprietário, faça a regularização dessa área, já que ele não tem acesso a CAR e demais outras ferramentas do código, né? Então ele se viu ali executado por uma indenização ambiental, e somente agora, 5 anos depois, nós conseguimos, em uma exceção de pré-executividade, ensinar um pouco mais sobre essas ferramentas, a ponto de mostrar que esse TAC não tem mais eficácia, né? Enfim, a semelhança com a fala da Rode, no sentido de que o nosso papel na advocacia ambiental, no agro, é analisar os impactos das atividades, mas sob todas as óticas, assim, os indicadores, quais são, no que interfere, sob o ponto de vista econômico, ambiental, social, enfim, não dá para escolher, né, de fato, um lado, eu quero ser advogado na área ambiental e defender a natureza, ou os animais, ou a atividade produtiva, enfim. Não, nós temos que trabalhar com a sustentabilidade. Isso motivou muito também a minha dissertação do mestrado, em analisar ali qual seria o impacto da lei do Pantanal naquele território. Isso vai pesar mais para o social, mais para o ambiental, mas enfim. E ficou muito interessante analisar indicadores, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Afinal, a gente não está falando de meio ambiente, né? Um ambiente inteiro, isso é uma brincadeira aqui. Mas eu acredito que o direito ambiental também nos leva para o campo, nos leva para conhecer outras ciências, isso é fantástico, né? Isso nos leva a conhecer um pouco de biologia, um pouco de gestão ambiental, um pouco da agronomia. Nós temos que trabalhar de maneira interdependente com outros profissionais. Hoje, né, pelo menos aqui no escritório, tem uma relação de profissionais de confiança no momento em que o cliente precisa de um laudo para que seja indicado o profissional correto que pode auxiliar nesse caso, né? Então, são algumas ideias. E na prática, o que eu digo com relação à pergunta que o Diogo fez é que não adianta estudar apenas o Código Florestal, é fundamental para o advogado na área ambiental conhecer as atividades, os biomas, as regiões e as ferramentas que a legislação traz para que a gente possa trabalhar corretamente essas situações do TAC, as situações do contrato de compra e venda, do licenciamento. Nós precisamos entender as ferramentas que a legislação traz. Eu tive a oportunidade de rodar o estado do Mato Grosso do Sul com o projeto ESA, Vai Interior, lá, né? E também pelo Senar, eu trabalho já desde 2015 para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e eu vejo a dificuldade fora do escritório, né, pelo produtor e empresário rural, de fazer regularização conforme a lei determina, né? Afinal, ele precisa também entender, né, como fazer a regularização. Bom, e aí começando dos órgãos ambientais, a atuação do advogado nos órgãos, não estou falando aqui de licenciamento, de outros processos, eu digo que, vou falar aqui essencialmente de CAR e PRA, que o momento é de regularização e pós-regularização ambiental, né? Então, vou falar aqui de CAR e PRA, né, e os termos de compromisso. Começa por aí, tem que entender o que são essas ferramentas, o CAR, o PRA, os termos de compromisso, e entendendo que o sistema de regularização das propriedades rurais hoje ele não é apenas eletrônico. Temos que considerar que esse sistema eletrônico ele é um processo administrativo, né? Então, o CAR não é apenas um cadastro online, ele é um processo, já faz tempo que eu profetizo isso, e ele é composto de várias etapas de instrução processual, né? Então, são inseridas informações, são inseridos documentos, o órgão ambiental emite decisões, e tudo isso precisa obedecer também algumas prerrogativas, como de qualquer outro processo, né? Posso citar aqui, né, o exemplo dos princípios constitucionais aí da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Então, eu tenho aqui um
me lembro de um caso onde um cliente de uma pequena cidade no interior do estado, ele estava com a matrícula desatualizada, contratou um engenheiro para fazer o CAR, e quando ele se utilizou das coordenadas geográficas daquela matrícula, ele descobriu que o perímetro da sua matrícula constava a área vizinha, né, por um acaso, o lixão municipal, né? Isso levou algumas diligências do escritório para procurar por esse processo de aquisição da área da prefeitura, foi encontrado, né? A prefeitura acabou se negando a fazer administrativamente esse trabalho, foi ajuizada a retificação de registro imobiliário. E aí essa decisão liminar foi constar dentro do cadastro do CAR para substituir a matrícula, que ainda não estava retificada. Então veja que interessante, né? A quantidade de situações que surgem, né, através do conhecimento dessas ferramentas, né? O que mais que eu posso dizer aqui, né? Então, nesse momento de regularização ambiental, a necessidade de entender que se trata de um processo administrativo, não só um cadastro, é necessário que o advogado que auxilia o seu cliente nesse momento consultivo, ele tome cuidado de ajudá-lo a comprovar tudo aquilo que é declarado, porque qualquer informação ela pode ser inserida, mas no momento de validação dessas informações, muitos problemas vão surgir. A exemplo desse da matrícula, exemplo das áreas consolidadas, onde foi comentado aqui por mim, pela professora Luísa, que está sendo exigida a demolição de imóveis em áreas de preservação permanente, por exemplo, né? Enfim, o pós-CAR, então, como citou o Diogo, né, ele é nada menos do que a instrumentalização dessa segunda etapa de regularização de todos os imóveis rurais e propriedades e posses rurais, né, que supera a declaração das informações, supera a validação dessas informações e passa para essa fase de resolução de ativos e passivos ambientais, né? Então, o advogado na área ambiental precisa entender esse conjunto de ferramentas, e assim que eu costumo ensinar nessas aulas, nessas palestras, como que a gente entra com a advocacia nesse sentido, com a consultoria. Um outro exemplo de orientação jurídica, uma possibilidade de atuação bastante interessante, é quando a gente recomenda para os proprietários e possuidores de imóveis rurais o melhor aproveitamento das suas áreas, né? É exemplo disso que eu estou passando a pesquisar cientificamente agora, o aproveitamento das áreas de reserva legal. Não se trata de uma área de vegetação nativa sem utilização, não, uma área que admite o uso econômico sustentável, né? E que muitas vezes gera inúmeros embates aí, mas que no fim são áreas de uma grande quantidade de áreas no país e que tem um valor agregado imenso, né, para a produção. O uso econômico sustentável ele é admitido pela legislação, né? Enfim, então o CAR, o pós-CAR, essa atuação toda que se dá no âmbito administrativo são momentos em que o advogado pode orientar na melhor utilização dessas ferramentas, né? Lembrando que o mais importante é conseguir validar todas essas informações, né? Principalmente essas situações consolidadas, né? Lembrando, áreas consolidadas, para quem não tem familiaridade com esse tema, né? Aquelas áreas de uso antrópico anterior a 22 de julho de 2008, que é a data do decreto das multas ambientais, aí, no 6514. Então, eu trago esse breve relato sobre a atuação no órgão ambiental, né? Eu cito também um caso bastante emblemático com relação ao direito ambiental, que é a análise da legislação ambiental no tempo. Vejam só, não adianta chegar hoje também a estudar o Código Florestal e a regularização das propriedades, não. Quando a gente entende como se deu a ocupação territorial no país, nós lembramos que a política fundiária de outra época, cito aqui de 60, o código anterior é de 65 para cá, né? Eu lembro que o caso do Cerrado era um bioma inexplorado, improdutivo, e que passou a ser estimulado o seu uso, a sua exploração, a abertura dessas áreas, né? E o curioso, para quem conhece a problemática do artigo 68 do Código Florestal, sabe do que eu estou falando, né? Que em outras épocas era permitida a abertura total de uma área, de um proprietário, em algumas regiões, né? A legislação de 65, sem qualquer alteração, falava, por exemplo, que só deveria ter área de reserva legal a região sul do centro-oeste. E as outras regiões deveriam ser abertas para a exploração. E hoje nós temos aquela determinação dos 20% para toda e qualquer área. Se for na Amazônia legal, então o Cerrado 35%. Mas há uma grande dificuldade de aceitação dos órgãos ambientais, do judiciário,
entender essa política de ocupação territorial, como que ela se deu. E o artigo 68 é exatamente isso, ele fala que os limites de reserva legal da época devem ser respeitados. Se na época falava que a propriedade poderia ser explorada, hoje você tem uma propriedade inteira sendo que está produzindo, que tem uma atividade produtiva, e agora vem essa questão da regularização para exigir que tenha 20% nessa área, ou 35%. Então, alguns exemplos, né, de problemas aí que nós temos aí na prática da regularização, principalmente, né, junto aos órgãos ambientais. É isso que eu poderia dizer com relação ao POSCAR. Outra situação que eu acho interessante trazer aqui, né, com relação à prática, é que tanto no Mato Grosso do Sul quanto em Santa Catarina, nós temos aí um aumento expressivo, né, de inquéritos cíveis no Ministério Público, que convidam, né, os produtores a assinar os termos de ajustamento de conduta e por muitas vezes acaba cometendo alguns erros de fiscalização quando se observa a propriedade rural apenas por satélite, confundindo limpeza de pastagem, supressão de vegetação, enfim. Né? A orientação é que a gente tenha muito cuidado com esse tipo de demanda, né, e tenha necessariamente que trabalhar de maneira interdisciplinar, com os engenheiros, com os topógrafos, para fazer esse estudo de mapeamento, análise multitemporal das propriedades rurais, né? Porque eu acho que vale aquela premissa, né? Até tem em um dos livros do professor Paulo Bessa, diz aí que o direito tem que se socorrer aos conceitos originários de outras ciências, né? Para que a gente possa conseguir resolver esses problemas. Então, a fiscalização hoje em cima dessas áreas por satélite tem trazido um aumento grande no número de inquéritos, de autos de infração, e o que importa é saber que nós precisamos trabalhar de maneira interdisciplinar, se for o caso, recomendar a assinatura de termo de ajustamento de conduta, se não for o caso, trabalhar bem essas situações, né, de mapeamento, de estudo, de entendimento dessas áreas, a perícia no local, enfim. Então, são vários exemplos de situações que nós nos deparamos hoje, né, desde o órgão ambiental, as fiscalizações, e o que vai chegar, finalmente, no judiciário, na forma de ação civil pública, né, se nada disso for muito bem orientado por nós hoje, advogados na área ambiental, e que têm afinidade com as atividades do campo. Diogo, até para não me alongar muito, aqui, o horário de 12h20, caso você queira trabalhar aí com as perguntas do pessoal que queira contribuir com o nosso evento, eu acredito que seja interessante já encerrar minha participação, né, e agradecendo mais uma vez pelo teu convite. Pedro, muito obrigado. E eu tenho uma notícia boa para a advocacia catarinense, e talvez o mesmo não se aplique aos meus amigos do Mato Grosso do Sul, né? O nosso querido Pantaneiro, a partir de alguns dias, ele vai virar catarinense e vai eventualmente visitar o Mato Grosso do Sul, né? O Pedro, ele foi aprovado com louvor em primeiro lugar aí no doutorado na UDESC, na Universidade Estadual de Santa Catarina, e devido a isso vai residir em Florianópolis a partir dos próximos meses, né, Pedro? E vai fazer o caminho inverso, então vai ficar fazendo a ponte aérea lá para o Mato Grosso para cuidar dos seus clientes e seus processos, mas vai abrilhantar a advocacia catarinense, sem dúvida alguma. A Comissão de Direito Agrário do Agronegócio está de portas abertas para um amigo, tu sabe o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho por ti. Em nome da advocacia catarinense, seja bem-vindo para o nosso querido estado. Espero que não fique só na capital, né, Rod? Venha para o oeste também aqui, venha nos visitar, conhecer o estado. E conta com a gente. Conta aí que estou muito feliz mesmo com a informação. Fiquei extremamente feliz e lisonjeado pelo colega estar agora com a OAB Santa Catarina. Positivo. Sou eu quem agradeço, até agradeço a acolhida da Rod na comissão, e agora serão 2 comissões aí que eu vou ter o privilégio de contribuir aí com vocês, viu? Estou completamente à disposição. Obrigado. Pessoal, eu gostaria de agradecer quem está nos acompanhando pelo YouTube, aos colegas que fizeram alguns comentários ali,
Deixa eu confirmar que o doutor Paulo Couto, meu vizinho, natural da Adelaide Luz também, hoje advoga em Palmas, membro da nossa comissão estadual, presidente da comissão da Regional de Xanxerê, grande amigo também, doutor Lutero, professor Jefferson, Luciano, da Comissão de Direito Ambiental de Minas Gerais, a Kerlin, enfim, a todos, a Nanda, a todos que estão nos acompanhando. Pessoal, eu ouvi atentamente os três e separei aí 3 perguntas que eu acho que tem total consonância com o que vocês falaram e guardam essa relação com o espírito do advogado ambientalista, o advogado que labuta no direito ambiental, em resolver conflitos. Isso é o meu mote de vida. Eu também, doutora Luísa, não sou um advogado do litígio. Eu odeio ter que ir ao judiciário. Eu vou ao judiciário quando eu preciso resolver um conflito que não foi resolvido da maneira extrajudicial. Esse é o mote, e eu acho que esse é o espírito do advogado. É assim que nós temos que fazer. Infelizmente, nós somos criados no ambiente da universidade para o conflito, para o litígio. O advogado ele foi moldado para o conflito, para ter uma decisão judicial favorável e mostrar que a sua tese estava correta. Eu fui criado diferente e tenho advogado de forma diferente. Eu sou especialista em resolução extrajudicial dos conflitos, fiz especialização ano passado na Espanha, justamente para trazer técnicas de resolução disso. Eu acho que isso não é só no direito ambiental, mas principalmente no direito de família, no direito empresarial. E o direito do agronegócio, voltado ao agronegócio, ele congrega tudo isso. A necessidade da resolução de conflitos ambientais, ela está diretamente ligada com a necessidade de resolução de conflitos familiares no agronegócio. Então, quem advoga para o agronegócio precisa ter esse espírito de resolver conflitos. Enfim, as 3 perguntas são mais ou menos nesse diapasão. Doutora Rode, a doutora falou muito sobre essa questão de necessidade de um trabalho em conjunto entre o setor produtivo e o setor de preservação, que os dois setores eles necessariamente precisam andar juntos e são dependentes entre si. Não há como produzir sem preservação e não tem como preservar sem um viés econômico nesse sentido. Na sua visão, doutora, a compensação ambiental é a alternativa para a manutenção de atividades produtivas em áreas consolidadas? Essa seria a alternativa correta ou a doutora entende que teria outra possibilidade? A compensação ela é uma alternativa, tá? Mas as áreas consolidadas, a gente precisa ver elas no tempo, porque tem gente pedindo compensação por áreas que já estão fazendo uso do ato jurídico perfeito, ou mesmo do direito adquirido, né? Então, ou seja, a pessoa teria o direito a utilizar, ela fez aquele uso quando ela poderia fazer, e ela não tem que compensar por isso, porque ela está fazendo no exercício de um direito. Esse é um ponto. O segundo ponto das áreas consolidadas, eu vejo sim que é uma alternativa tanto para o urbano quanto para o rural, quando aquela atividade ela não traz um impacto expressivo e que removê-la dali implica um impacto socioeconômico maior, e muitas vezes até ambiental também, né? Muitas vezes não é só impacto no meio social. É uma alternativa sim. Tanto que as medidas compensatórias são utilizadas para as atividades produtoras de significativo impacto. Né? Então, a gente, analogicamente, pode sim fazer uso disso. É uma alternativa, a depender da expressão econômica da atividade, os impactos que ela produz, ela é uma alternativa. Eu não aplico a ela, não sugiro, porque aí é abuso de direito, né? É quando você exige compensação, quando o sujeito teria já o direito de utilizar aquele espaço, porque quando o fez de acordo com a regra da época, né? É o respeito, a segurança jurídica, né, doutora? Eu brinco que em Santa Catarina, nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, o Badesc e o BESC, à época, o Banco Estadual de Santa Catarina, eles liberavam crédito de fomento para que o produtor rural limpasse banhado. Esse era o termo utilizado, para fazer limpeza de área. Ou seja, o governo do estado de Santa Catarina, através da sua agência de fomento e crédito, liberava recurso para o produtor, inclusive na minha cidade eu tenho exemplos clássicos disso.
como produtor, para fazer limpeza de área, de estocagem de área, inclusive de áreas de banhado, drenar banhado. Essa mesma área hoje, eu tenho casos no escritório que o cliente tem um contrato de financiamento, inclusive, disso. E hoje ele foi autuado, né? Nos últimos tempos ele foi autuado pelo órgão ambiental, tendo em vista que é uma área da APP e, como tal, ela se prorroga ao tempo, enfim, toda aquela situação. Então, a segurança jurídica é importante nessas análises, né? Perfeito. Doutora Rode, mais uma vez, obrigado. O nosso tempo está encerrando, eu vou para a doutora Luísa. Doutora, a doutora falou também de forma espetacular sobre essa questão do equilíbrio, da resolução dos conflitos. Nos últimos tempos, o Brasil foi signatário de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Eu tenho debatido isso e gostaria de ouvir a sua opinião sobre a importância do trabalho da advocacia para a pequena agroindústria, sobre a necessidade da pequena agroindústria se adequar à legislação ambiental exigida pela União Europeia para nós podermos exportar o produto da pequena agroindústria. Nós temos um campo fértil em Santa Catarina nesse estado, nós somos um estado que foi forjado na agricultura familiar e na pequena agroindústria. Qual é o papel do advogado nesse auxílio ao pequeno produtor e à agroindústria catarinense? Pois é, eu falei que o advogado ele tem que ter uma visão ampla, ele tem que conhecer tendências, ele tem que fazer pesquisas grandes, e a tua pergunta é bem enquadrada nisso que eu comentei. Por quê? Porque eu acho que não se pode analisar essa situação de uma forma assim, muito pontual, né? Se a agroindústria deve ou não deve, pode ou não pode. Eu acho que tem que ver o cenário onde isso está incluído. Né? Por que essas exigências? Claro que qualquer empreendimento econômico tem que se adequar à legislação, isso é evidente. Mas, assim, até onde? Como? Por quê? Porque, assim, tu tem que ver que a questão ambiental, ela tem um envolvimento muito grande com mercado, com economia, com política, né? Então, assim, sabe que às vezes até me preocupa essa questão que nós estamos vivendo agora, de dizer que o agronegócio está crescendo muito e há uma procura enorme por parte da China, não sei o quê. Eu lembro que quando eu fui professora de política agrária, há muitos anos atrás, o Japão queria, inclusive, utilizar uma área na zona, acho que de Goiás, naquela região, para implantar o famoso projeto JICA, que, na verdade, é a produção de arroz para exportação para o Japão. Ou seja, utilizar as nossas terras, a nossa área, para produzir alimento para eles. Então, eu acho que a primeira questão que tem que se ver nisso tudo é o que está envolvido nisso aí. Né? O agronegócio hoje está, assim, bombando realmente, né? Mas eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso e não nos entusiasmarmos porque o Brasil está assim, porque essa é a nossa vocação. Agora, nós temos que ter o cuidado de ser os donos desse negócio e não ficar produzindo para outros, na mão de outros, atendendo outros mercados, outras tendências políticas, né? Então, isso é que eu acho que tem que ter um alerta muito grande. Se a pequena agroindústria tem que atender as exigências europeias, por que isso? Isso é interesse nosso? O que nós vamos ganhar com isso? Ou nós estamos simplesmente cumprindo o que outras nações têm de interesse por trás disso, né? E acho até assim, eu vou mais longe dizendo que eu acredito que nós não estamos dentro de uma pandemia, nós estamos dentro da Terceira Guerra Mundial, que isso já era previsto há muitas décadas atrás, que a nossa Terceira Guerra seria biológica.
Tá? Então, nós estamos num momento muito frágil, nós estamos num momento muito complicado, e eu fico olhando de longe essas negociações com o mercado externo, etc. e tal, e nós não podemos perder a nossa soberania. Então, assim, a questão do agronegócio está diretamente ligado à questão da segurança alimentar. E nós não podemos perder essa supremacia. Então, isso é a preocupação que eu tenho por trás dessa tua pergunta. Muito obrigado, doutora. Professora, eu tenho debatido, tenho levantado muito esse ponto. O que eu sinto hoje? O brasileiro, o produtor rural, se continuarmos do jeito que estamos, nós vamos virar meros prestadores de serviço da China e da União Europeia. É como se fosse aquele cara que é integrado de um frigorífico, que o frigorífico está engordando o frango. Ele é integrado, ele recebe o frango, ele recebe assistência técnica e só ganha um percentual no aumento de peso, cujo cálculo varia conforme o interesse econômico do mês. Ou seja, ele sempre ganha a mesma média. Se o preço está maior, o índice de produtividade dele acaba sendo menor no cálculo do frigorífico. Eu sei que tem que ser um tema para outro evento, mas é o que a gente está virando, principalmente a China. Eles estão com a tecnologia, eles vão ficar com a ferrovia, com os portos, se continuar do jeito que está, e o produtor rural brasileiro simplesmente vai ser prestador de serviço, porque o consumidor final também é a China. E aí, nós teremos soberania? Então, no meu ponto de vista, não é inteligente discutir apenas a possibilidade ou não do estrangeiro adquirir propriedades rurais, quando, na verdade, eles estão fechando a cadeia de uma maneira 360. Eles não precisam mais ter a propriedade. A terra, para eles, já não importa mais, porque a tecnologia e a aquisição está na mão deles. Então, eu tenho certos receios sobre isso. Eu acho que é um tema fantástico e já lanço o convite aos colegas para fazermos um novo evento já direcionado a isso, que, sem dúvida alguma, é fundamental esse debate, essa análise. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Pedro. Extrapolei o tempo, mas quem me conhece sabe que eu falo bastante, os três colegas também gostam, então era meio que previsível acontecer isso. Pedro, dentro dessa análise de todo o trabalho que tu vem desenvolvendo, dos livros, eu vejo uma corrente forte de necessidade, doutrinária principalmente, da possibilidade de rever judicialmente os termos de ajuste de conduta diante de alterações de situações econômicas e ambientais também. Qual é a sua visão? Como que os tribunais têm enfrentado a possibilidade de rediscussão de TACs por fatores novos, imprevisíveis, muitas vezes por ocasião da assinatura do contrato primitivo? Olha, eu vejo que essa situação do TAC precisa ser discutida em algumas hipóteses, né? Aquele TAC que já foi cumprido, eu estou de acordo em considerá-lo como um ato jurídico perfeito, né? Agora, aquele TAC que foi firmado na vigência da antiga lei, que está em fase de cumprimento e que, eventualmente, a nova determinação da legislação ambiental possa beneficiar ou prejudicar aquele que está cumprindo, eu acredito que há a possibilidade de revisão, e a jurisprudência no Mato Grosso do Sul, nós temos alguns, eu fiz uma coletânea, guardei alguns entendimentos, a jurisprudência do Mato Grosso tem sido favorável nesse sentido, e os TACs, então, como o caso daquele cliente que eu falei, que assinou e nem começou a cumprir, porque vendeu a propriedade rural, esse tipo de TAC tem que ser revisto, né? Já que hoje não se permite a um caso como aquele que ele faça a regularização de um imóvel que não é dele, né? E, infelizmente, esse caso, em primeira instância, ele acabou sendo considerado como um ato jurídico perfeito só porque assinou o TAC, mas nem iniciou o cumprimento dele, né? Mas, em segunda instância, acabou levando melhor sorte. É válido lembrar que o próprio decreto regulamentar do Código Florestal, que é o 8235 de 2014, ele fala no artigo 12 lá que é possível
revisar os termos de compromisso firmados na legislação anterior. Então, é uma possibilidade que a própria legislação, o próprio decreto trouxe, já que a ideia não é beneficiar aquele que fez um TAC anterior e não quer cumprir. Não, a ideia é conseguir regularizar a propriedade rural, né? Colocando as responsabilidades a quem cabe, né? Recuperar a área de reserva legal, a área de preservação permanente, cabe ao atual proprietário, ok? Enfim, são situações aí que ainda dividem muita jurisprudência, ainda dividem muitas opiniões, mas é o que nós temos visto aí. Obrigado, Pedro. Se quiseres fazer as suas considerações finais aí de forma bem resumida, eu vou inverter a ordem agora. Eu iniciei pela doutora Rode, mas vou encerrar pelo doutor Pedro. Se quiseres aí fazer de forma objetiva as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite, pela composição desse evento, que foi também uma grande coincidência, uma boa coincidência, né? De ter feito esse evento junto contigo, junto com a Rode, com a Luísa, todos que eu já conhecia, me senti muito à vontade aqui, assim como já estou me sentindo muito bem-vindo na advocacia catarinense, né? Dizer que nós temos que replicar esse formato de evento que conecta aí o direito ambiental com a atividade agrária, né? Na verdade, o que eu tenho também para considerar é que nós temos aí uma riqueza muito grande na troca de informações entre realidades diferentes, né? Como eu venho lá de uma realidade onde algumas cidades têm um módulo fiscal em 110 hectares, né? Aqui em Santa Catarina nós temos uma grande preponderância de pequenas propriedades, né? Eu falei do Pantanal, de Corumbá, Ladares, são municípios que o módulo é gigante, né? Então, acho que essa interação, né, que nós temos aí tem muito a enriquecer com a nossa atuação. Forte abraço para todos. Obrigado. Doutora Luísa? Eu quero agradecer a participação, foi muito bom estar com vocês, rever o Pedro, que a gente não se encontrava há tempo, e principalmente, Diogo, agradecer essa oportunidade da gente poder colocar as suas apreensões, as suas ideias, as suas convicções, e poder ver que a gente não está sozinho nesse mundo, né? E a questão ambiental é uma questão de todos, nós temos que trabalhar juntos. Então, eu acho que são momentos muito importantes, esses como vocês fizeram. Continuem, porque eu acho que isso é muito gratificante. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Rode? Doutor Diogo, quero agradecer essa oportunidade, agradecer também a presença dos colegas, a Luísa e Pedro, que fizeram explanações bem interessantes. E queria deixar minha mensagem para o jovem advogado que precisa, para além do perfil de conciliação, de muita coragem. Coragem para desagradar, coragem para frustrar o outro, coragem para não adotar a tese do adversário, né? Coragem. Isso também é muito necessário em advocacia ambiental. Por quê? Em algum momento vai ficar só você defendendo aquela tese. E não é porque você está errado, é porque você tem coragem de desafiar o politicamente correto, o que foi estabelecido, as crenças, especialmente crenças limitantes, mas em algum momento, em algum episódio, você vai ter aquela grata satisfação, depois de uma boa peleia, e assim, doutor, você tinha razão. E muitas vezes você vai ouvir isso do adversário. Para isso você precisa de coragem também. É isso, obrigada. Que linda mensagem, doutora. Coragem, muito legal. Pessoal, eu vou usar uma frase do nosso querido presidente, Dr. Rafael Rohr. Gratidão são as palavras que vêm do coração. É a palavra que vem do coração. E a minha eterna gratidão a ele, a ESA, por ter nos oportunizado esse momento. Em especial a vocês, que são 13 símbolos da advocacia ambiental para mim. Eu sigo vocês sabem disso, Pedro. Nós temos eu tiro dúvidas e faço comentários com ele no dia a dia. Doutora Luísa, eu aprendo muito com as suas palestras, seus ensinamentos. A Rode, ela está se demonstrando cada vez mais, não é presidente da Comissão de Direito Ambiental de Santa Catarina, ela é um símbolo da advocacia ambiental em Santa Catarina. Essa coragem, essa maneira de trabalhar, isso não é para, isso é para poucos, hein?
não se confortar com as adversidades. Eu acho que isso que nós temos que guardar. Principalmente em Florianópolis, que é um reduto de algumas pessoas que têm esse espírito do ambientalmente correto, do que são ambientalistas de apartamento, muitas vezes, né, Rod? Essa é a verdade. Então, bater nisso e fazer um bom combate é fundamental e é para quem, de fato, tem coragem. Então, parabéns e obrigado de coração aos três. A Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio de Santa Catarina está de portas escancaradas para os três. Sejam bem-vindos sempre que quiserem. Sem dúvida alguma, vocês abrilhantaram esse evento e estou deveras feliz e lisonjeado por ter participado disso, podendo mediar a participação de vocês três. Minha eterna gratidão e vamos para o próximo. Daqui uns dias temos mais aí. Um abraço, pessoal.